eu sou o professor Daniel Venâncio e estou aqui para dar uma boa notícia para vocês. A partir de agora, a gente vai começar a resolver as questões de provas do vestibular do Brasil inteiro, as principais provas de vestibular do Brasil, e vamos começar com essa parte aqui agora, nesse momento, a falar das questões da prova do Enem. E a primeira questão que a gente vai fazer na nossa sessão de diversas questões para os vestibulares, a gente vai fazer uma questão linda, uma questão não tão simples assim, porém para vocês vai ficar muito fácil, que é uma questão falando sobre biologia energética, especificamente sobre respiração celular. Bora ver a questão? Vamos dar uma olhada? A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem à citocromo C oxidase, reduzindo o ferro 3 a ferro 2. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade pelo ferro 3. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao ferro 3 da citocromo C oxidase, impedindo a sua conversão em ferro 2 e bloqueando a cadeia respiratória. Esse bloqueio aumenta a concentração celular de... Bom, o que eu tenho que saber para resolver essa questão? Eu falei em um vídeo anterior, falei para vocês sobre respiração celular. Vou colocar o link aqui da aula, ó, busca aí nos meus vídeos, mas mesmo assim eu vou deixar o link aqui dessa aula sobre respiração aeróbica, vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Essa aula chamada respiração celular, respiração aeróbica, ela deu pra gente uma base de como fazer essa questão. Essa questão ela envolve isso aqui, ó, gente, que a gente vai chamar de cadeia respiratória. Lembrando que ela ocorre acoplada a um processo de produção de ATP que a gente vai chamar de fosforilação oxidativa, ok? Bom, relembrando aqui o que acontece na cadeia respiratória. Essa membrana aqui, eu não desenhei os detalhes aqui para deixar a imagem mais limpa para vocês conseguirem ver, tá? Mas vamos supor que essa linha vermelha represente uma das bicamadas de fosfolipídios e aqui é a outra, de onde das cristas mitocondriais, que são aquelas áreas elevadas da membrana interna da mitocôndria, ok? Essa crista mitocondrial, essa membrana interna, ela separa esse meio interno que a gente chama de matriz mitocondrial desse espaço que é o espaço intermembranar. Esse espaço ele fica entre a membrana interna da mitocôndria e a membrana externa da mitocôndria que está acima disso, certo? E esse espaço é o espaço que vai acumular hidrogênio. Como é que ele acumula hidrogênio? Só para a gente lembrar. Lembra vocês, eu falei para vocês que durante a respiração celular, em duas fases, na glicólise até a formação da molécula da acetilcoenzima A, existiam processos de desidrogenação realizado pelo NAD+. O NAD, que é uma molécula aceptora intermediária de elétrons e hidrogênios, entra nas reações para desidrogenar, para retirar hidrogênios, tá? E da mesma forma, olha só, o FAD também faz isso dentro do ciclo de Krebs, que é a segunda fase da respiração. Ou seja, a respiração aeróbica, ela produz grandes quantidades de NADH+, e também de FADH+. Esses NADs e esses FADs, produzidos durante a primeira e a segunda fase, que é a glicólise e o ciclo de Krebs, eles vêm para a cadeia respiratória, onde tem os seus elétrons perdidos. Esse elétron que foi perdido para o primeiro transportador, quando o primeiro transportador pega elétron, ele automaticamente pega hidrogênio.
Esses hidrogênios que estão aqui dentro, que eu chamo de matriz mitocondrial, como é que eles vieram parar aqui? Repara, quando o NAD e o FAD perde elétrons para o transportador, para o primeiro transportador, imediatamente ele solta esses hidrogênios aqui, ó, dentro da matriz mitocondrial. Quando ele pega os elétrons, ele atrai para si hidrogênio. Porém, esse elétron ele não fica no primeiro transportador, ele salta para o segundo transportador. Quando ele salta, esse cara aqui, ao invés de pegar esse hidrogênio e jogar de volta para dentro, ele bota esse hidrogênio para fora, ficando confinado aqui no espaço intermembranar, o espaço entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria, ok? Bom, a mesma coisa acontece com o segundo transportador. O elétron que vai para ele faz com que ele pegue hidrogênio, só que ele perde elétron para o próximo. Esse transporte de elétrons ocorre por diferença de eletroafinidade. A molécula seguinte sempre tem maior eletroafinidade que a molécula anterior. E aí o elétron vai saltando, tá? Os elétrons vão saltando. Nesse caso, quando ele perde o elétron para o próximo, ele solta o hidrogênio no espaço intermembranar. Qual é o intuito disso? Formar um gradiente de hidrogênio para que, ao retornar para dentro da matriz pela ATP sintase, ela gire como se fosse uma turbina de produção de energia, ó, e consiga pegar o ADP e o fosfato, juntar os dois formando ATP. Esse é o objetivo da respiração. Desidrogenar para que esses hidrogênios sejam utilizados como fonte de energia para poder produzir ATP através da ATP sintase, que é uma enzima presente na membrana interna da mitocôndria, nas cristas mitocondriais. Mas para que isso aconteça, o elétron tem que fazer um fluxo, ele tem que pular de um aceptor a outro, tá? E aí, olha só, ele chega no último aceptor. Qual é o nome do último aceptor? É a citocromo C oxidase, enzima que a questão está citando. Essa enzima, ó, citocromo C oxidase, ela tem um radical de ferro 3. Esse ferro 3, ó, ele vai pegar esses elétrons, pegar um elétron daqui, nesse caso aqui seria um elétron pego, e esse elétron que ele vai pegar, ó, quando o ferro 3 pega elétron, ele vai se transformar em ferro 2. Nesse caso, houve uma reação de redução do ferro. E aí, ele rapidamente se transforma em ferro 2, porém, depois ele perde esses dois elétrons, ele perde esse elétron, olha só, para quem? Ele perde esse elétron para o oxigênio, que atrai hidrogênio, formando água. É de extrema importância a presença desse oxigênio para fazer com que os hidrogênios da matriz mitocondriais sejam diminuídos. Se não houvesse oxigênio, esse gradiente de hidrogênio não iria ser reduzido, não iria formar água e não haveria tanta diferença de concentração entre o espaço intermembranar e o espaço interno. Calma, Daniel, calma, é muita informação. Olha só, entenda o seguinte: esses hidrogênios que ficaram aqui do lado de fora, só para ser um pouco mais didático, tá? Eles precisam retornar para dentro da matriz. Só que raciocina comigo. Se aqui eles estão confinados, eles precisam se sentir, olha só, desconfortáveis, entre aspas, tá, gente? Precisa haver repulsão, ó, uma alta concentração de hidrogênios aqui, para estimulá-lo a entrar para um local de menor concentração. Imagina você na sala, uma sala apertada com 100 pessoas, e alguém abre uma porta dando acesso a uma sala ao lado sem nenhuma pessoa. Todo mundo que está nessa sala vai querer passar correndo pela porta para ir para a sala vazia.
Imagine que no meio dessa sala tem uma turbina, uma catraca, que quando as pessoas começam a passar, a catraca começa a girar. Essa catraca é a tepease. E toda vez que essa catraca gira, ela consegue fosforilar o ADP para produzir ATP. Eu expliquei isso com todos os detalhes na nossa aula de respiração aeróbica, beleza? Mas aqui só para fortalecer, só para lembrar. E aí eu digo para vocês, caso não haja esse hidrogênio, esse oxigênio aqui, eu não tenho redução dessa concentração. Se abre-se a porta, tem 100 pessoas nessa sala e na outra sala do lado tem 90 pessoas, ninguém vai querer ir correndo para outra sala, porque as concentrações de pessoas é mais ou menos igual. Ninguém quer sair de um lugar apertado para ir para outro lugar apertado. Nenhum hidrogênio que está aqui vai ter o ímpeto de entrar pela tepease se a concentração de hidrogênios aqui não for suficientemente pequena a ponto de gerar uma grande diferença de concentração entre o espaço intermembranar e a matriz mitocondrial. Então eu só vou impelir a passagem desse hidrogênio se o oxigênio trabalhar certo, retirando esses hidrogênios, formando água. Beleza? É por isso, Dan, que a gente morre caso a gente não respire? É exatamente isso. Se a gente tiver baixa taxa de oxigênio nas nossas células, a tendência natural é a concentração interna ficar alta, aqui também está alta, mas não há então grande passagem de hidrogênio. Se esse hidrogênio não passa com velocidade, não passa com intensidade, essa tepease não vai girar com força e aí ela não vai produzir muito ATP. Pode ser até que nem produza. Isso vai gerar, gente, como consequência, baixa produção de energia na célula. Ora, se a célula não tem energia para fazer os seus processos metabólicos, automaticamente eu não vou conseguir, olha só, produzir ATP a contento. Eu não vou conseguir ter processos metabólicos a contento. A célula, então, ela entra num processo de caos. Esse caos vai fazer com que a célula perca a sua estrutura e comecem a morrer. Imagine um neurônio sem ATP, simplesmente porque não tinha oxigênio para poder gerar essa diferença de gradiente. Consequentemente, os neurônios vão morrer e a gente sabe que se a gente tiver morte dos neurônios, a gente tem pelo menos, se não a morte, tá? Perdas significativas de forma irreversível pela morte dos neurônios que não são recompostos, não são recolocados. Beleza, gente? Então, prof, mas fala aí do cianeto, porque a questão destaca pra gente o cianeto. O cianeto, que é um gás, gente, cianeto, é um gás bastante utilizado, né? Que foi bastante utilizado lá pelo nazismo para matar pessoas em câmaras de cianeto, né? As pessoas inalavam cianeto e aí elas morriam asfixiadas. O que é que o cianeto faz? O cianeto, ele tem alta afinidade pelo ferro 3. Olha o problema que isso dá. Se ele tem alta afinidade pelo ferro 3, quando ele se prende no ferro 3, ele bloqueia toda a cadeia respiratória. Ele estabiliza o ferro 3. Se o ferro 3 não está mais livre, ele não consegue receber o elétron daqui. Esse daqui não vai perder o seu elétron, logo não vai receber daqui. Esse aqui não vai perder o seu elétron, logo não vai receber desse aqui. E esse aqui não vai perder o seu elétron, logo não vai receber os elétrons nem do NADH, nem do FADH. Ora, se o NADH e o FADH não perdem elétrons para os transportadores da cadeia respiratória, simplesmente eles começam a acumular. Esse grande acúmulo de NADH, vai fazer com que, qual é a consequência disso? A consequência disso é não ter hidrogênio suficiente no espaço intermembranar para que ele entre pela tepease e produza ATP. Ou seja, essa célula vai produzir quantidades insuficientes de ATP ou nem vai mais produzir ATP, gerando morte celular rápida e, consequentemente, morte do indivíduo. Então a resposta é acúmulo de NADH. Qual é a resposta aí, gente? Olha só. Portanto, a resposta correta é a letra C.
acúmulo de NADH. Quando a citocromoxioxidase é bloqueada pelo cianeto, a cadeia respiratória fica paralisada, impedindo que os NADs sejam desidrogenados pela cadeia de transportadores de elétrons. Gostaram da resolução da questão? Muito linda, né, gente? Muito legal. Olha só, volta esse vídeo aí quantas vezes for necessário até que você entenda. Caso não entenda a questão, comenta aqui, ó. Fala, Dan, mas se entendeu, comenta também, dá essa moral. Fala, uau, que legal. Mesmo que você não tenha achado legal, dá essa força ao prof. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho para receber as novidades, porque a partir de agora, até o final do ano, além dos vídeos normais com aulas, a gente também vai ter vídeos com resoluções de questões e você não pode perder. Até a próxima aula. Beijo!